Você escreve como você fala? Você fala como você escreve? Aliás, você já parou para pensar nisso? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou conversar um pouquinho sobre falar e escrever. Eu sou a Carla Mello e hoje eu gostaria de trocar uma ideia contigo sobre fala e escrita. Vamos lá? Pois bem, quando eu falo que eu sou professora de português, as pessoas já começam a me olhar de uma forma estranha, porque existem aquelas pessoas que odeiam português e existem aquelas pessoas que amam português. Esse segundo grupo, ele é mais restrito no caso. Eu faço parte dele. Mas enfim, a verdade é que existem muitos mitos em relação à nossa língua portuguesa. E uma vez eu lembro que um aluno perguntou: professora, por que a gente estuda português na escola, sendo que a gente fala português? E essa pergunta dele, na verdade, ela é muito interessante, porque a gente precisa parar para pensar um pouquinho, né? Eu estudo a língua portuguesa porque é a nossa língua dominante aqui no Brasil e poderia ser as línguas indígenas, no caso, mas não é o caso, né? Fomos colonizados pelos portugueses e logo temos a língua portuguesa como a língua oficial do Brasil. Por outro lado, a gente tem uma segunda língua que também é oficial, que é Libras, mas a maioria de nós não domina essa língua. Eu, inclusive, infelizmente. Mas enfim, voltando à questão. Quando a gente nasce aqui no Brasil, a gente vai aprender a falar português. Ah, só que quando a gente vai para a escola, a gente tem que aprender a escrever em português. E aí é que começa o nó da situação, porque a gente começa a achar que a gente não sabe nada de português quando a gente vai para a escola, não é verdade? A gente chega lá e aí começa a estudar um monte de regra e aí você se dá conta de que nossa, eu tô falando errado. Ou as próprias pessoas nos julgam, a gente mesmo se julga e outras pessoas nos julgam. Você tá falando errado, não é assim que faz. Então, isso já é uma questão histórica que faz com que nós, brasileiros, achemos que a gente não fala o português corretamente, que a gente não sabe escrever o português corretamente. Então, a gente coloca as coisas em dois pesos, o certo e o errado. Todavia, existem questões que são muito diferentes entre o falar e entre o escrever. Isso é importante a gente não perder de vista. A finalidade da língua qual é? Eu tô aqui falando contigo. Você tá me entendendo? Espero que sim. A finalidade da comunicação é que ela faça sentido para as pessoas que estão envolvidas e para o contexto que ela está acontecendo. Então, eu estou aqui gravando um vídeo na oralidade que a gente chama. Estou falando com você. E você, contanto que você não tenha algum tipo de restrição, você está me vendo e me ouvindo e tirando suas próprias conclusões, fazendo as suas interpretações a partir da minha fala. Pois bem, se você estiver me olhando, você vai perceber que eu faço gestos. Não tenho feito muitos gestos com as mãos, mas eu faço gestos com o meu rosto, né? Então, além da fala, tem um outro contexto aí que faz com que você consiga entender minimamente o que a gente está conversando aqui. Quando essa situação vai para o papel, as coisas mudam, porque a gente tem que ter um mínimo de convenção, que é a convenção da escrita, né? Para que você consiga colocar nesse papel as suas ideias, aquilo que você quer escrever. E aí é que vem todo o problema das pessoas odiarem português, odiarem os professores de português, não é verdade? É lamentável, né, gente? Mas enfim, a questão é a seguinte: a gente tem que saber diferenciar quando a gente fala e quando a gente escreve.
Quando a gente escreve, se a gente está dentro de um contexto de formalidade, por exemplo, quando você vai fazer uma redação para o vestibular, ali você vai ser cobrado pela formalidade da escrita, da modalidade da norma padrão, né? E aí sim, vai ter um contexto de que você vai ter desvios de escrita, desvios gramaticais. Isso vai ser considerado negativo na sua pontuação, por exemplo. Mas quando você tá numa situação com os seus colegas, conversando lá no intervalo da aula, você tá trocando uma ideia ali com eles. Vocês todos estão se entendendo, não é verdade? Essa é a vantagem da oralidade. É mais fácil, se eu não tô entendendo, eu vou pedir para você, repete para mim aí o que você falou que eu não tô entendendo. Agora no papel é diferente. Então é por isso que a gente na escola aprende a modalidade, deve aprender, né? Não sei se aprende de fato, deve aprender a modalidade formal da escrita da língua portuguesa. Então, assim, dentro da letras, dos estudos da letras, tem os estudos linguísticos. E dentro dos estudos linguísticos, a gente estuda algumas questões da estrutura da língua, né? Que aí vai envolver sintaxe, semântica, como você formula um período, como você formula uma oração, como você coloca uma pontuação, tudo isso ela faz parte desse contexto de que você tenha que ter um mínimo desse domínio da língua. Porque eu me lembro exatamente quando eu entrei na primeira fase, um professor meu, Emílio Pagotto, provavelmente algumas pessoas devem conhecer ele, né? Ele é um ótimo professor. E ele falou uma coisa que me deixou muito intrigada. Ele falou assim: a língua é poder. Aí eu fiquei me perguntando, como assim a língua é poder? Ele falou: pois bem, vocês estão aqui, vocês estão numa universidade. Quantas pessoas, qual é a porcentagem de pessoas que conseguem chegar num curso universitário? Num curso de letras, em que você vai especificamente olhar para a sua língua, né? Teorizar sobre ela, filosofar sobre ela. Aí já é uma outra história, né? É uma questão de gosto. Mas a verdade é que a nossa sociedade ocidental, ela se baseou muito dentro desse contexto do grafocêntrico. O que é o grafo? Grafia, escrever, né? Então, a gente às vezes esquece que a gente fala antes de escrever, que a gente aprendeu a falar antes de escrever. E aí, a gente fica achando que não consegue entender a nossa língua, não sabe dominar a escrita, não sabe dominar a fala. Mas a gente sabe, é só a gente observar os contextos que a gente tem que, da maneira como a gente tem que se comunicar em determinados espaços. Eu estou aqui falando com você, tentando falar de uma maneira mais informal, embora a minha fala, como eu sou professora, já tem professora de português no caso, já tem algumas coisas um pouco mais demarcadas, mas eu não sou uma gramática ambulante, um dicionário ambulante, embora as pessoas às vezes olhem para mim e pensem isso. Num contexto em que eu estou conversando com você, eu vou falar de um jeito. Num contexto em que eu vou escrever um TCC, uma dissertação, uma tese, uma redação, ou mesmo formular uma apresentação oral no contexto formal, eu vou procurar usar aquelas regrinhas da modalidade formal da escrita ou da fala, das normas padrões. Mas a verdade é que não existe erro, gente. Existem diferentes contextos e talvez alguns desvios que a gente possa cometer em relação a esses contextos. É difícil, mas eu gostaria muito que a gente conseguisse desconstruir. Só que esse é um assunto que dá muito pano para manga. Eu gostaria que a gente conseguisse desconstruir essa ideia que se tem da língua, do certo e do errado da língua portuguesa. Mas quem sou eu? Uma mera sonhadora. Quando na verdade existem tantos linguistas aqui do Brasil e pessoas super renomadas que
falam de fato que a gente precisa cuidar com o preconceito linguístico, né? Como já fala o Marcos Banho e outros teóricos sobre o tema. Mas enfim, eu só gostaria que vocês conseguissem entender que há um momento de você falar e há um momento de você escrever. E cada caso é um caso. Quando você fala com os teus amigos, com os teus familiares é de uma forma. Quando você vai fazer uma fala numa apresentação oral numa escola, é uma modalidade formal. São modalidades diferentes, são contextos diferentes. Quando você vai escrever um bilhete, ninguém mais escreve bilhete, né, gente? Quando você está escrevendo no WhatsApp, você escreve de um jeito. Quando você vai escrever para uma pessoa que você quer uma entrevista de emprego, por exemplo, aí é interessante que você escreva de uma outra forma, você não acha? Gente, infelizmente, muitas pessoas às vezes perdem emprego por conta de não ter esse domínio da língua formal. Então, sim, a língua é poder, porque em alguns momentos a gente vai ser excluído porque a gente não está falando o português correto dentro daquele contexto. Bom, a gente pode falar muito mais sobre isso, eu só gostaria de deixar uma breve reflexão para que vocês também me digam o que acham sobre esse tema. Se vocês acham interessante ou não, se vocês concordam comigo ou não, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão!